Ou dá para fazer assim? Isso. Melhor? Sim. Bom dia. Tudo bem com vocês? Primeiro final de semana de um pouquinho de frio, não é? Olha o domingo já, o calor. Tá gostoso. Não era? Não disse que ia ter frio? A gente estava esperando esse domingo. Mas tá gostoso, não tá? Eu gosto. Eu digo que a gente reclama, né? Reclama do calor, reclama do frio. Mas que bom a gente sentir essa energia, né? Essa coisa gostosa que o sol nos favorece. Para a gente lembrar que a gente está vivo. Nada paga o preço de acordar, não é mesmo? Eu vi esses dias uma pessoa falando, se você ganhasse 10 milhões, como é que você acordaria amanhã? Aí ela disse, feliz, que bom. E se fosse 100 milhões? Nossa, muito feliz. E se eu falar que eu te dou 100 milhões na manhã, você não acorda? Aí ela disse, então não quero. Então acordar vale mais que 100 milhões, né? Eu achei legal aquilo. Então, gente, é um ótimo dia para hoje nós estarmos aqui. Eu vou falar um pouquinho do aqui e agora. A gente viver este tempo. Não no sentido que hoje se fala muito do viver loucamente este dia, não é? Como se fosse o último de nossas vidas. Porque a gente já descobriu que não é o último, né, gente? Eita danado, não é não? É o último desse momento aqui. Então não é o último e a gente vai passar várias vezes por várias situações. Então o Espiritismo nos dá essa possibilidade de enxergar a vida de uma forma muito responsável. Eu acho que depois que eu comecei a estudar, eu fiquei mais responsável. Eu brinco que era tão fácil ser responsável, gente. Esse negócio de ter que estudar, puxar para minha responsabilidade, não ficar mais colocando no outro a culpa, buscar primeiro a minha, tirar o olho do argueiro do olho. Isso dá um trabalho, né, gente? Era tão mais fácil a gente colocar a culpa no outro, no pai, na mãe, no irmão, no amigo, no chefe, no governo, no presidente. Isso é tão fácil, tão simplista, mas um cristão não pode fazer isso. Então o negócio piorou para o meu lado, não é não? E eu estava vindo para cá, eu escuto muito, tem um grupo chamado Grupo Espírita Toque de Luz, tem no Spotify. Eu acho que é o que eu mais toco. Esses dias eu mandei para eles, o meu primeiro lugar do Spotify do ano foi o Toque de Luz, porque eu ouço muito. Engraçado que, embora eu tenha ouvido milhares de vezes, porque aquela música me toca, assim como as músicas do Padre Zezinho que eu já trouxe para vocês, quando eu preciso um pouco mais de espírito, eu preciso buscar o mundo espiritual. E a música, né, Fernando, faz isso com a gente, traz a gente mais próximo. E aí eu vindo para cá, e tem uma frase da música que eu não tinha me atentado. Falei, nossa, a gente não tinha prestado atenção nessa música? Na hora vindo para cá, para fazer a palestra, eu escuto a música. Ela diz assim, aprendizes de nossas próprias decisões. Falei, nossa, aprendizes de nossas próprias decisões. Nós somos os primeiros que vamos aprender pela dor ou pelo amor, pelas decisões que a gente toma. De se aproximar ou de se afastar, de seguir ou de ficar, de escolher. Então a gente não pode dar ao outro a responsabilidade das nossas próprias decisões. Claro, quando nós somos pais, mães, e a gente tem sob nossa tutela os pequenos, a gente está influenciando neles. Nós somos aqueles que influenciam. E aí, nesse caso, a gente tem a responsabilidade. Mas agora eu, como uma mulher adulta, 50 a mais, não parece, tudo bem. 50 a mais ficou maravilhoso. Adorei essa história. Eu não posso relegar ao passado da minha mãe, do meu pai, as responsabilidades dos atos que eu cometo hoje, seja com os meus filhos ou com o mundo à minha volta. Embora aqueles que ainda façam isso, podem procurar ajuda psicológica para liberar os traumas, ou espiritual, que também ajuda a gente a se libertar de algumas coisas, né? De algumas dores que a gente não entende. E aí eu vou trazer para vocês agora, então, um tema que... Esses temas, para quem faz palestra, eu sou professora, alguns já me conhecem, tem que tomar cuidado comigo, porque senão eu fico falando até meio-dia. Eu preparo sempre muita coisa, porque eu acho que a aula vai render, não é não? Quando acaba a aula, eu dou tarefa. Então, se o conteúdo acabar mais cedo, a gente começa a fazer tarefa.
Então, vocês vão ver que eu gosto de falar. E quando eu preparo a aula, eu preciso buscar um tema. E aí vem esse tema. É tão interessante a produção disso, né? Como é que ele vem? Por que ele vem? Ele vem numa situação cotidiana muito pontual. Alguma coisa que aconteceu naquele momento e que você fala assim, nossa, entendi. Eu tenho muito isso. Eu acho que eu vou ter que aprender sobre este momento. E aconteceram várias coisas. Um momento naquela semana que eu preparei, não foi... Essa palestra eu já dei no CEAME faz uns 15 dias. E foi observando, tentando trazer para o presente. Porque eu estava vivendo lá no futuro. Eu já estava sofrendo lá no futuro. E aí, às vezes eu escuto uma mão, né, bater aqui no meu cantinho e digo, volta para cá, que aqui você já tem problema suficiente para você lidar. Para que você tem que ir lá? Para que você tem que ir lá buscar a possibilidade que daqui 10 anos vai estar assim, se você agora aqui, do seu lado, tem alguém que precisa de você. O negócio, Ana, é aqui e agora. Eu falei, opa, isso é uma palestra, né? Então foi assim que surgiu essa palestra. Então, olha lá, a gente começa com uma imagem que eu gosto muito. Eu encontrei esse vídeo e eu queria ser aquele menininho ali, a menininha, não importa. Não é não? Olha lá, segurando. Dá para ver que está segurando na mão de alguém que representa, provavelmente, Jesus ali, né? Segurando na mão e me levando aqui agora. Às vezes a gente tem a vontade de, se ele chegasse aqui agora e segurasse na minha mão e pudesse atravessar comigo este pedaço da minha vida. Aí eu lembro da música do Duque Dalvan, que é Pegadas na Areia, né? A gente lembra? 50 mais pode lembrar, os menos talvez não. Que ele não tinha uma música bonita do Pegadas na Areia, quando ele chorava, caminhava, muito lindo. Então, comecemos com essa possibilidade de que hoje nós estamos segurando a mão de Jesus. Ele segura a nossa mão. E quem não solta a mão é ele, tá, gente? A gente às vezes tenta soltar a mão. E eu aqui agora, eu vou trazer uma outra leitura, porque na verdade a gente podia ficar só com o Evangelho, eu digo. Se a gente ficar só com o Evangelho de Jesus, dava tudo certo, não precisava nem ler outra coisa. Não precisava. Mas a gente, é difícil. É igual pegar um livro de bioquímica do Leninger e tentar entender por lá. Quem já fez aí alguma coisa de saúde sabe. Então, tentar entender só por lá, a gente tem uma dificuldade, como eu digo. Então, a gente recebeu várias instruções dos Espíritos para que a gente consiga entender. Então, hoje eu vou começar com Paulo, depois eu vou passar por alguns textos que Emmanuel nos dá, baseados, óbvio, na doutrina espírita, com a inspiração e o foco do Evangelho de Jesus. A gente não pode, nós não podemos nos distanciar disso. Mas hoje eu tomo a liberdade de trazer um pouquinho das receitas que Emmanuel Meni também traz, uma receita muito boa para esse nosso dia a dia. Se a gente aprendesse de primeira, mas eu já sei que como professora eu preciso explicar várias vezes, diferentes maneiras, porque cada um vai aprender a seu tempo, e o problema é que quando chega na hora da prova, cada um tira uma nota, você espera que todo mundo vá bem, você explicou, não é? Explicou para todo mundo, Jesus não explicou para todo mundo, mas cada um aprendeu de um jeito. Aí ele traz para a gente alguns textos para que a gente consiga continuar a aprender, tá? Então, esses textos que a gente vai dar aqui é uma forma de compreender o que ele já tinha deixado de recado. Para mim é simples, amar a Deus sobre todas as coisas, bem claro isso. E ao próximo como a ti mesmo. Eis os 2 mandamentos. O resto vai a reboque. Mas a gente teve que ter esses outros, né? Para a gente poder entender. E Paulo é uma inspiração para mim, porque ele viveu aqui agora, naquele tempo, né? E ele tem no Coríntios 2, quando ele manda uma carta, e aí ele vai chamar o pessoal para o trabalho, ele começa a, olha, Jesus veio e diz, eis aqui agora o tempo, né? Então, olha, vocês precisam prestar atenção no que está acontecendo. Que é aqui que a gente começa a nossa salvação. E aí o Paulo fala para aquelas pessoas que estavam estudando com ele lá de longe. Ele diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o tempo da salvação. O dia da salvação. A salvação no conceito cristão
Às vezes a salvação é um dia que tudo vai se resolver e você vai ascender aos céus, vamos imaginar assim. Para nós, a gente já sabe que o dia da salvação é um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. E Paulo foi aquele que literalmente deu o primeiro passo e não voltou para trás. É só para frente. Ele entendeu a lei do progresso muito bem. Se ele chegou até aquele momento para ter aquele encontro, daí para lá só melhorou. Se você ler Paulo e Estevão, quem já leu Paulo e Estevão, você fala, só piorou. Porque o negócio foi feio, era melhor ter ficado doutor da lei. Era muito mais cômodo, gente. Olha que beleza. Estava tudo bem, a vida dele estava resolvida. Não estava resolvida? Resolvidíssima. Ele era poderoso, dentro de um conceito religioso, da família. Ele estava resolvido. Aí ele tinha que cair daquele cavalo. Não é o cair do cavalo, né, gente? O que ele estava indo fazer? Estava indo fazer alguma coisa que, olha, vai te dar problema. Então, hoje é o dia de você cair do cavalo. Então, quando a gente cai do cavalo, literalmente, gente, é o melhor dia da sua vida. Caiu do cavalo? Ai, que beleza. O que eu tenho que aprender com essa queda do cavalo? E se a gente puder escutar aquele chamado, né? Ou uma pergunta, né? Paulo, por que me persegues? Era Saulo, né? Então, naquela hora de eu cair do cavalo lá, que é o aqui agora que dói, que a gente sofre, que não merecia aquilo, né? Eu não merecia isso. Adoro isso, né? Sofrer, achar que você não precisa daquilo. Mas aquela hora, presta atenção. Aquela hora, o aqui agora, aquela queda é justamente o momento que você talvez precisasse para acordar. Então, que nessas quedas do cavalo, Paulo me ensinou que era um momento. Ele aceitou o desafio de Jesus. Bom, continuando então, eu trouxe aqui uma imagem de um rio. Quando eu fui preparar, eu trouxe aqui o texto. E aí eu fiquei pensando, eu gosto de colocar a imagem porque dá uma despertada do nosso lado do cérebro aí. Então, é igual um rio, né, que a gente tem aquela metáfora de uma água não passa duas vezes pelo mesmo lugar, né? Sim. E aí, essa água está lá, esse rio está lá, indo para frente. Ele vai para frente. O rio não sobe montanha, assim? Ele desce, vem lá dos Andes e vai descendo, cumprindo seu caminho, cumprindo seu destino, como na poesia Desiderata, que eu gosto muito. Ele vai seguindo seu destino. E aí, eu fiquei pensando, o rio vai descendo o caminho, o rio vai reclamando? Ah, não gostei desse cascalho do fundo do rio, pelo amor, tem que tirar, porque eu sou um rio privilegiado. Eu estou nascendo lá dos Andes, não, olha, do degelo, lá nos Alpes suíços, a minha água é azul. Eu não mereço um leito sujo desse jeito, gente, que é isso? Que barro é esse do lado? E que barranca mais feia é essa? Que absurdo. Não vou mais descer. Não é assim? O rio vai tocando seu destino. Né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que olhar. Ele vai sentir o leito, a água vai esquentar, vai esfriar, os leitos vão ficar mais apertados, vai encontrar uma cachoeira no meio do caminho, não vai? Vai dar energia para ele. Aí ele vai transformar isso em energia para a gente, que a gente usa a energia dele. Se um rio consegue tocar o seu caminho, sem pensar, será que a gente também não consegue? Será que a gente é menos que um rio? Mas o rio não precisa pensar, olha que beleza. Bom, então se fosse assim, a gente poderia ter continuado o rio. Mas não, a gente já progrediu, beleza? Nós já progredimos, ou seja, a nós foi dada a possibilidade de pensar. Com isso a gente já optou por reclamar, não é assim? Passa o dia reclamando. Então, gente, olha lá, tá? Talvez era melhor ter ficado no rio, mas a gente não vai voltar a seguir. Então, toda vez que a gente olhar para um rio, lembra disso, ele toca o caminho dele. Ele vai gerar energia, ele vai poder alimentar muita gente, vai poder tirar a sede de muita gente, ele vai poder limpar caminhos, ele vai poder fazer com que a agricultura floresça. Tudo isso ele vai fazer. Não? Então, muito trabalho a ser feito. Então, a gente tem muito trabalho. E tem um texto aqui do Emmanuel, que é esse aqui, ó.
Agora, eis o momento da melhora que buscas. De nada lastimes. Ontem não mais existe. Tudo que se foi, de tudo que se foi, só a lição perdura. Renova-te e caminha sob o eterno presente. Olha o tronco podado, lançando ramos novos. Não pares, segue e serve. Deus cuidará de ti. Receitinha básica para pôr na porta do guarda-roupa ou no espelho do banheiro. É bom você acordar e já dar de cara. Vou ler, né? Então, eis agora o momento da melhora que você está buscando na próxima vida, no próximo encontro, na próxima semana, no próximo minuto. Não dá para deixar mais para amanhã. Não dá. É agora. É o aqui e agora. Tá? E aí ele faz um convite, porque a gente vive, como eu estava falando, o meu aqui agora se deu porque eu estava reclamando daqui 10 anos. E aí eu já fui, para. Chega. Meu Emmanuel, eu brinco, né? O meu Emmanuel, ele fala, chega, já deu por hoje. Nossa Senhora, já reclamou demais para mim. E eu já consegui um pouco não reclamar do ontem. Porque eu já descobri, porque eu sou uma pessoa meio, como eu sou da área exata, eu sou química e pedagoga. Eu brinco que eu sou exatamente humana. Exatas e humanas, exatamente humana. Então, o meu lado racional fala o seguinte, gente, o ontem não dá para mexer. Se não dá para mexer, eu não vou voltar para ele. Acabou. Eu literalmente risco ele da minha vida. O ontem não existe. Óbvio, gente, existe como fruto do que eu tenho hoje. E eu tenho que reconhecer. Mas eu não consigo mais mudar aquilo. Não vai mudar. Aí, a pessoa exatamente humana aqui tenta fazer o quê? Mudar o amanhã, não é mesmo? Óbvio, isso é ótimo, ele tem que fazer isso. Agora, eu não vou poder viver o amanhã, porque ele não chegou ainda. Então, eu preciso lembrar disso. E de tudo que eu aprendi, a lição em cada uma delas, em cada momento, é a única coisa que eu trago até aqui. As lições. E a lição perdura. Porque eu não posso esquecer a lição. Vou esquecer tudo que eu aprendi. É duro, não é? Acho que os espíritos falam, mas meu Deus, de novo ela vai fazer isso. Mas de novo ela vai meter os pés pelas mãos. Não sei o de vocês, mas o meu deve pensar isso quase todo dia. Quase todo dia ele deve fazer assim. Não acredito. Já não foi ontem. Você vai abrir a sua boca. Vai pegar esse dedo no Facebook, como eu brinco. Fecha essa porcaria, vai trabalhar, arruma, vai lavar uma louça. Eu brinco, às vezes ele fala isso comigo. Vai fazer alguma coisa, vai dar uma aula, preparar um texto, vai estudar, vai ver Kardec, faz alguma coisa, né? Levanta. Eu escuto ele falando para mim. Então a lição perdura, mas eu tenho que relembrar. E eu preciso sempre me renovar. E aí ele traz a questão que eu gosto muito, do tronco podado. Quem tem planta aqui? Quem tem planta? Tem gente que tem planta? Tem vergonha? Quem tem planta? Eu tenho planta. Aí, olha lá quanta planta. Isso mesmo. Aí, eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe conversava com as plantas. E eu achava ela tão estranha. Ai, jovem, é tão bobo, né? Ai, a gente não quer querer. E eu olhava aquela minha mãe conversando com as mãos, com as coisas. E minha mãe já faz 30 e tantos anos que ela se foi, 33. E eu pensava, gente, como minha mãe conversa com planta, né? Que doida. E aí, hoje o que eu faço? Converso com planta. Converso, bate um papo com ela, que é uma coisa louca. E eu vou podar a planta, porque a gente aprendeu, não foi? A gente tem que podar a planta. Às vezes a gente tem que dar um choque nas raízes para que elas levem um chacoalhão e comecem a florir. É ou não é? E semente, então, tem semente que você tem que colocar ela em meios ácidos, para que ela leve um choque tão verdadeiro que ela começa a florir. E quando eu vou cortar a planta, porque eu gosto de cortar folhagem, adoro folhagem, samambaia, e aí quando eu vou cortar, porque ela precisa disso, não precisa? Dá uma poda para ela poder tirar aquelas mais... Aí eu falo, olha, você me desculpe, você dá licença, mas eu vou cortar umas folhinhas suas. Eu falo, gente, mas eu não falo alto para meus filhos também não achar que eu era louca, igual minha mãe mesmo achava. Mas eu acho que eu vou começar a falar mais alto. E aí eu vou lá e corto e falo para ela, olha, você me desculpa, eu vou cortar aqui umas 10, porque tá bem feinho e você tá precisando. Vou colocar um adubo também. Mas não fique brava comigo, só vou cortar essas que
realmente já estão no seu caminho, já terminaram o seu ciclo, e você continue bonita. Ai, eu falo. Então, se até a plantinha precisa, né, desse carinho, de poder fazer isso, de receber essa poda, a gente também tem algumas podas aí que a gente vai ter. Aí depois vem outros ramos, não vem? Vem outras coisas bonitas. Porque eu sou uma eterna otimista. Eu sempre, esses dias eu dei uma palestra e eu disse, as pessoas, não, que o mundo está horrível. Eu falo, gente, perdão, eu estou naquela de que a lei do progresso está aí. Não dá para voltar atrás. Então o mundo melhorou. Na minha visão, ele melhorou. Melhorou. Estou aí com... Antigamente só tinha penicilina, agora tem um monte de remédio para a gente poder tratar. Faço um exame lá para poder ver como é que está a minha garganta aqui dentro. Faço coisas que, nossa, melhorou. Ah, mas o ser humano demora, gente. Eu dou aula, eu sei, demora. Ninguém muda de um dia para o outro, não. Vai demorar mesmo. E se toda hora você ficar falando que ele piorou, é pior. Se você chegar para o aluno e chamar ele o tempo inteiro, que ele é um não privilegiado da inteligência, que ele é um cara que precisa... Só vai piorar a situação. Só vai piorar. O meu negócio é dizer assim, você já melhorou um pouco? Uai, que beleza. Vamos continuar? Eu faço isso com os meus alunos, eu motivo. Olha de onde você saiu, para onde você chegou. Então, para mim, o desafio espírita é esse. É parar de achar que o mundo piorou. Porque senão eu vou deixar de ser espírita. Porque lá, quando a gente lê, a gente entende. As coisas evoluem e nada dá saltos. Não existe um salto de transformação. Se você não foi capaz, o outro também não. Então, né? O mundo vai aos poucos. Então, esse desafio eu já consegui lançar e vencer, que é parar de achar que o mundo piorou. E eu não acho mesmo, não. Para mim, melhorou. Pode brigar, falar, para mim, melhorou. Eu vou passar aos professores, lá é uma coisa linda, né? Oh, meu Deus, alguém é professor aqui? Tem dia que eu falo, não vou passar na sala dos professores, não, gente. Porque é demais a reclamação dos alunos. Falo, que turma não pode reclamar tanto do único ser que está te dando emprego. Ué, se não for aluno, não tenho eu, né? Então eu tenho vontade de chegar na sala dos professores agora, dar um tapa na mesa e falar, para, gente, reclamar. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Não aguento mais chegar aqui e ouvir reclamação. Vamos conversar de outra coisa? Vamos ver o que melhorou? Olha, toda sala tem data show, olha que beleza. Agora a gente tem internet para todo canto. Agora a gente pode preparar um vídeo, a gente pode pedir isso, fala com o aluno pode pesquisar muito mais do que eu. Eu tinha um livro na UEL, que era um único, e alguém pegava aquele livro e a gente ficava sem livro para estudar. Agora ele tem o livro na mão dele. Ah, mas ele não sabe usar. Gente, você sabia? Não sabia, também você copiava. Você só está copiando, estava sem entender. Era a sua oportunidade. Então, que tal você usar o seu tempo, não para criticar ele, mas para dizer, em vez de copiar, que tal entender? É uma chamada, né? É uma oportunidade. Continuando aqui, ó, o Odilon Fernandes traz um texto aqui. Tem mais 10 minutos, né? Não, mais não, pode ficar. Posso ficar? Tem minutos? Cuidado, gente. Professor é uma coisa. Eu não dou nem intervalo quando eu estou animado. Os meus alunos falam, professor, por favor, o que foi? Tiago, ele, o intervalo? Ah, é mesmo, o intervalo. Eu lembro, tá? Mais 20. Mais 20. Esse é um outro texto que eu acho bem interessante, olha só. Ontem você podia, aqui tem uma abelhinha também, é outra aqui, ó. Eu gosto de trazer a natureza porque ela ensina muitas coisas pra gente. Na verdade, ela ensina tudo, viu? A gente está tentando mimetizar, ou seja, reproduzir aqui coisas que ela faz muito bem. A gente está tentando de todas as formas. Seja na velocidade, no transporte, na logística, nos medicamentos, porque é incrível a capacidade que a natureza tem de resolver problemas. A natureza não sente e chora, ela resolve. Primeiro que ela não gosta da gente, não tem nada a ver, tá? A natureza, a nossa, não. Ela, se a gente sumir do mapa, ela adoraria, que a gente só estraga ela, infelizmente. Mas a natureza dá. Então, por isso que eu gosto de colocar imagens aqui. E uma abelha sempre é alguém que... Imagina, você parasse para pensar, quanto tempo dura uma abelha, gente? Qual é o tempo de vida de uma abelha? Alguém sabe? Nossa, me deu essa tuinha agora aqui. Se alguém quiser ir pesquisar, eu falo isso com meus alunos. Se alguém quiser pesquisar no celular, pode pesquisar. Não tem problema não. Quanto tempo dura uma abelha?
E só fica trabalhando esse tempo, né? São dias? Meses? Alguém sabe? De 30 a 60 dias. Obrigada. A abelha europeia. A europeia. A brasileira dura mais, que ela Ela dá sempre um jeitinho. a brasileira dá um jeitinho. 30 dias. 30 dias esse bichinho produz bastante, né não? Não para, é uma coisa louca isso. Então olha lá, ela pode naquele dia fazer o melhor dela. A abelha escolhe fazer o pior? Ela vai escolher o melhor. Ela pode fazer, que é polinizar. Não é isso que ela faz? Ela tem que polinizar. E lembrando de inseto de natureza, esses dias eu descobri uma outra coisa, já que tem gente que gosta de flor aqui. Quem tem dama da noite? Alguém tem dama da noite? A flor mais cara do mundo? Ninguém tem dama da noite, gente? Alguém quiser uma mudinha, por favor? Você tem a branca? Tem de todas as cores. Esses dias eu descobri, gente, quem tem dama da noite, quem já sentiu o cheiro? Ela abre próximo das 11, né? Por aí, o cheiro eu tô lá no quarto e eu sinto, ela abriu. Abriram 8 esses dias para mim, 8 branquinhos. E aí eu vou lá, tiro foto e fico olhando, eu acho uma maravilha. E eu queria entender, porque eles dizem que é a flor mais cara do mundo, porque ninguém consegue dar essa flor para ninguém. Ela é só minha, não é não? Se você cortar para dar no outro dia, acabou. Não tem, ela só vai durar aquelas horas que ela está ali. E eu fiquei curiosa para saber, por que ela abre essa hora? A senhora sabe por que ela abre essa hora? Olha como é a natureza, gente. Você sabe quem é o maior polinizador da dama da noite? Olha, Ana Mauricéia também é cultura, tá, gente? Também é aprender. Você sabe quem é o maior polinizador da dama da noite? O morcego. E eu não sabia disso, vocês sabiam. Olha que lindo isso. Tá vendo? Aprendendo. O morcego, então ela tem que abrir no momento que o morcego está disponível para ir até ela. E ele chama a atenção dele com aquele cheiro que para a gente é maravilhoso, para ele deve ser melhor ainda. E ele vai até ela para fazer o seu trabalho. Então, olha lá, né? Uma dama da noite que é linda, maravilhosa. E eu penso, mas precisava fazer uma flor tão linda para um morcego? Olha, pensamento. Podia ser uma flor qualquer, né, gente? Não, faz a melhor flor que ela pode. Com um cheiro que eu gosto, particularmente. E aí, quando eu fiquei sabendo do morcego, a besta aqui na hora pensou, podia ter feito uma flor michuruquinha, né, gente? Com um morcego, olha. Aí eu não posso nem pôr no vaso na minha sala. Não pode. É só o morcego que vai gostar dessa flor. Então a natureza vai ensinando pra gente, tá? E observar a natureza nos faz viver o aqui e agora. Porque é observar o rio que corre, uma nuvem que passa, uma graminha bem gostosa para você pisar, te traz para o tempo presente. E esse texto de Odilon, ele fala o seguinte: ontem você podia, amanhã você poderá, hoje você pode. O ontem já veio, o amanhã ainda virá, o hoje é o agora. Simples assim. Ontem você podia, acabou, gente. Nem no sonho vai voltar, porque o sonho não vai ser exatamente, vai ter um monte de coisa intrusiva, você não vai voltar para aquela situação. E mesmo a nossa mente, com o tempo vai passando, a gente vai criando na nossa cabeça coisas que nem aconteceram naquele momento, viu? A gente volta naquele momento com as nossas percepções e elas vão falhando ao longo do tempo. Então você não poderia mais fazer aquilo que está na sua cabeça, porque talvez aquilo não aconteceu daquele jeito. Mas amanhã a gente pode, né? Poderá. E hoje a gente pode. Então hoje nós estamos aqui. Ele continua aqui, o texto, que diz assim: a oportunidade que a misericórdia divina lhe concede nos minutos do presente é a bênção que deve ser utilizada no engrandecimento da própria vida, sem, no entanto, relegar ao futuro a responsabilidade que, não raro, ficará sepultada nas cinzas do passado. Vou voltar porque o texto é difícil. A oportunidade que a misericórdia divina lhe concede nos minutos do presente. Olha aí, presente, né? Como diria lá no Kung Fu Panda, quem assiste o vídeo, que ele diz, o presente é uma dádiva. Né? Quem assistiu com o filho, neto, o presente é uma dádiva, que deve ser utilizada no engrandecimento da própria vida, sem relegar ao futuro a responsabilidade que, não raro, ficará sepultada nas cinzas. Então assim, hoje é uma bênção que você vai usar para a sua vida,
Mas não pega essa bênção e diga, olha, lá no futuro eu vou usar ela. Não vai dar. Não vai rolar. Se você não usar ela agora, o futuro nem existirá. Se todos os homens de gênio significa todos os homens inteligentíssimos, Einstein, Newton, né? A gente tem ali Leonardo da Vinci, né? Maria Montessori, que é importante, Marie Curie. Se todos os homens de gênio relegassem ao amanhã a inspiração que os céus lhe proporcionam hoje, as obras-primas que enfeitam o mundo só seriam possível no país dos sonhos. Olha que legal! Todo esse povo que eu falei, aqueles que vocês lembraram da área de vocês, ele vai dizer exatamente, imagina que o Leonardo da Vinci acorda naquele dia com uma inspiração, e olha que aquele homem teve inspiração, hein? Meu pai amado, era uma coisa, né? Naquela época, e ele dissesse, não vou criar isso hoje não, vou criar amanhã. Maria Montessori, que teve essa oportunidade de trabalhar com as crianças com necessidades especiais, quem é pedagoga como eu sabe, e ela dissesse assim, eu não vou lá estudar aquelas crianças não, vou deixar para amanhã. E ela revoluciona, né? Pestalozzi, que maravilha estudar a vida de Pestalozzi, depois o Rivari vai estudar com ele, né? Se ele não estuda aquelas crianças naquele momento e diz, eu vou deixar isso aí para depois. Então, olha só, se eles não fizessem naquele momento, através daquela inspiração, tudo isso que a gente vive hoje estaria no mundo das ideias, eles dizem hoje. No caso, no mundo dos sonhos. Mas eles não viveram no mundo dos sonhos. Então, é uma chamada para a ação. Recorda, o ontem não volta, o amanhã pertence a Deus, mas o hoje, na cota do agora, é o sempre. O que você tem e precisa para ser feliz. Ou seja, você já tem tudo na mão, né? O ontem não volta, o amanhã pertence a Deus, mas o hoje, na cota do agora, é o sempre. O que você tem e precisa para ser feliz. Não é bonito isso, gente? A gente não começa a ficar um pouco mais atento ao aqui e agora? A gente não presta atenção? A gente vive nessa turbulência. Eu que sou TDAH, eu tive que me aprender. Tem alguém TDAH? Aqui? Eu descobri que sou TDAH depois de velha. Velha não, desculpa, gente. Sou velha mais poderosa, né? Adorei. E aí eu fui descobrir aquela criança TDAH, olha aí, dá pra ver que eu sou TDAH, né? Tem um psicólogo aí, vai falar lá. Então assim, essa minha vida de TDAH agitadíssima, uma das coisas que eu tive que aprender é viver aqui agora. Porque o TDAH vive num turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E as pessoas conversam comigo e falam, Ana, de onde você tira tanta ideia? Porque eu tô conversando, daí eu puxo uma coisa, eu puxo outra, meus alunos ficam doidos comigo. E aí eu puxo, eu digo, nossa. E as pessoas chegam para mim e falam assim, Ana, você que sabe de tudo, me diz uma coisa, onde é que eu encontro isso? Ou como eu faço aquilo? Porque se alguém chegar para mim e falar uma coisa, que nem eu falei aqui da Dama da Noite, gente, a minha cabeça já pensa, por que eu não aprendi isso? Então eu tenho uma vontade do aqui e agora, o TDAH tem isso, né? De viver tudo intensamente e ao mesmo tempo. A gente não consegue esperar para amanhã. Porque a gente quer viver tudo. A gente tem uma motivação intrínseca meio alucinante e ao mesmo tempo uma gana de fazer tudo para que as coisas funcionem neste momento. E aí eu tive que aprender qual é o meu momento e a minha velocidade, que é, né, velocidade 8, 220 volts, com a velocidade das outras pessoas. Então o meu aqui agora, eu comecei a aprender que ele se restringe ao meu aqui agora. O meu aqui agora não é o aqui agora da minha filha. O aqui agora dela é outro. O meu aqui agora é este que eu estou aqui. Nada foi mais difícil para mim do que entender que só existe nessas 10h11 da manhã, do dia 23 de abril de 2023. Hoje é dia de São Jorge, né? Muito lembrado hoje. Eu estou num único lugar. Eu não estou em mais nenhum. E por mais que aqui agora eu esteja pensando coisas que eu preciso aprender, e elas nunca vão acabar, a única coisa que eu posso fazer aqui agora é falar para vocês, olhar para vocês, sentir a energia que vocês transmitem.
tentar entender o que passa na cabeça de cada um. Para mim isso eu já desisti, porque eu não vou conseguir, né? Mas eu fico aqui olhando, pensando, nossa, o que eu estou fazendo aqui, gente? Como é que eu vim parar aqui? E se eu ficar pensando nisso, eu vou embora, né? Então, o meu pensamento é, a única possibilidade que eu tenho neste momento é conduzir esse trabalho. O resto todo só vai existir depois que eu sair daqui. Claro, tudo que eu falar aqui vai ter responsabilidade depois. Eu encontrei uma pessoa que assistiu minha palestra aqui no Meimei, estou trabalhando lá, uma moça jovem, não sei se ela está aqui hoje, e aí eu estava trabalhando, que eu dou consultoria em um monte de empresas, em área de educação e tecnologia, afinal de contas o TDAH tem que fazer várias coisas, né, para ocupar seu tempo e não deixar o povo doido. Minha família, para não ficar doida, eu preciso trabalhar muito. E aí eu encontrei essa menina lá, nesse lugar, e ela diz assim, eu vi você. Você me viu? É. Lá no Meimei, numa palestra que eu assisti. Ela tem uns 19 anos, não sei se ela está aqui hoje. Eu vi você lá. Obrigada, aquele dia eu escutei a sua palestra. E eu pensando, o que eu fui falar, meu Deus? Será que eu falei alguma besteira? Pensei que alguns botão. E você está vendo a responsabilidade? No meio dos outros lá, eram todos estudantes de cursinho e tal. E ela ouvia e ela podia ter falado. Ou, quando eu saísse, ela cutucava o outro e falava, tá vendo aquela pessoa ali? Ixi, terrível. Falou umas coisas lá e fez aqui tudo errado, né? Ou veio aqui e é uma pessoa do mal. Né? Então, se ela falou na frente de todo mundo, para mim foi assim, nossa, olha lá, eu fui lá, dei uma palestra, falei pelo meu dom, e eu dou palestra porque eu preciso, né? Afinal de contas, eu vim com essa possibilidade de comunicação. E aí aquela menina, aquele dia, eu já pensando que eu ia largar da palestra, não dá mais palestra não, parei, não vou mais. De vez em quando a gente fica revoltado, tá? Normal. Aí essa menina chega pra mim no mesmo dia, olha que beleza, e diz pra mim, eu te vi lá no Meimei. Eu digo, é? Sim, você deu uma palestra. Olha, você falou de tal coisa, foi muito legal pra mim aquele dia. Eu falei, nossa, pronto, já escutei, né, ele aqui falando. Tá bom pra você? Eu está ótimo. Vocês viram? O meu mentor vai comigo, eu digo, tá tudo certo, já entendi, só não precisa repetir, já entendi, tá tudo certo, tá tudo beleza? Então, tenho que agradecer essa possibilidade do hoje. E aí fica a pergunta final aqui, que é a mais difícil de todas, né? Em que tempo você vive? Qual é o tempo que você está vivendo? Lembrando que o único tempo que você pode escolher é esse, tá? Uma dica. Fica a dica, hein? Sabe quando o professor vai dar prova? Eu no meio da aula eu falo assim, eu quero chamar a atenção dos alunos, eu falo assim, prova. Nossa, todo mundo já se mexe na cadeira, porque a palavra prova, né? Então, e eu falo, dica da prova. Todo mundo já para o que estiver fazendo, porque, opa, dica da prova eu vou escutar. Então, ó, dica para ir para o céu, não, para ir para o nosso lar. Tem que ser boa, né? Dica para ir para o nosso lar. Ó, em qual tempo você vive? Essa é a maior pergunta que eu posso deixar para vocês hoje. Você está escolhendo viver onde? Já teve a dica aqui, ó. Passado, meu filho, já foi. O futuro, a Deus pertence, né? Assim, você pode construir, mas pode ser que quando você chegar lá as coisas já não são. Na minha vez vai ser diferente. Já ouviram essa frase? Na minha vez é diferente. Então, na sua vez será diferente. Aquela história de quando eu me aposentar, tudo vai... Não vai. Vai contando com isso, não vai, sério. Né? Então, olha lá, fica a escolha e a tarefa de casa para vocês hoje. Hoje, aqui e agora, percebe em qual tempo você está vivendo? Vocês conseguem discernir? Se alguém te fazer essa pergunta, se seu neto, seu filho, chegasse aqui na lata agora e perguntasse, em qual tempo você vive? Você diria para ele, o quê? Em qual tempo? Eu já parei com essa história que o meu tempo é melhor. Cada um vive o seu tempo. Para de a gente julgar o tempo do outro. A gente gosta do passado porque ele nos pertence. E lá eu conheço cada passo que eu tinha. Agora, os jovens, eu lido com todos eles. E gosto de viver com eles. Eles me dão energia. Gosto, acredito. Põe fé neles.
Eu gosto de jovens, escutem ele, gente, senta para conversar com ele, sem julgar e sem dizer que o seu tempo era melhor. Deixa ele contar do tempo dele. Deixa ele contar o que ele está sentindo hoje. Deixa ele abrir o coração dele para você. Sem que você diga para ele que no seu tempo você obedecia, você fazia. Sim, foi o que a gente passou. Não quer dizer que agora ele não vai te obedecer, que ele não vai entender quando você é pai. Mas escuta ele como alguém que escuta. Jesus escutava, não escutava? Jesus era aquele que escutava o que estava dizendo. Então, olha só. Se você vai escutar o jovem, escuta que ele é o momento dele aqui agora, de ter 18, 17, 15. A gente está vendo tanta coisa acontecer. Eu trabalho no meio escolar há muitos anos. E a gente está escutando coisas absurdas. De coisas que a gente já estava sentindo há muito tempo. E que talvez a sociedade agora começou a sentir, porque achava que a escola era um portal mágico, que atravessava aquela porta e tudo virava ali. Não é. E agora a gente tem a necessidade de escutar. Talvez a gente não esteja. Ah, mas ele só fica no celular. Ok. Por que será? Você já tentou conversar? Então, gente, fica aí como alguém que gosta dos jovens. A dica. Senta, conversa com eles. Por favor. Eu tenho visto eles ficarem doentes. Eles estarem sem empatia. E talvez a maior culpada disso somos nós também. Porque nesse momento de tanto turbilhão, a gente não senta para escutar o tempo dele, que também é o meu tempo. Eu estou vivendo o mesmo tempo que ele. Só que eu quero que ele volte lá. É lá que eu queria que você vivesse. Mas ele não vai voltar para lá. E ele precisa entender o que está se passando aqui. Agora com ele. Esses sentimentos conflituosos, tudo isso que o mundo está mostrando para ele, de possibilidades que a gente não teve. Não sei, eu aprendo tanto, gente. Eu converso com eles todos os dias. Eles mudam a minha cabeça sempre, para eu poder entender o que ele está sentindo. E eu não vou julgá-los. Não posso fazer isso. Porque o único que está vivendo aqui agora com 18 anos é ele, não sou eu. Eu estou com 50 a mais. O meu tempo é diferente. E meu filho Maurício, ele me falou esses 3 dias. Eu tenho o privilégio, de ter o Maurício na minha vida. O Maurício é incrível. Na Flávia também, mas o Maurício de vez em quando solta umas. Ele falou para mim, eu estava preparando essa palestra, e falei, olha, eu vou dar uma palestra sobre o aqui agora, tal, sobre o tempo. Aí ele falou para mim assim, mas você sabe por que o seu tempo passa diferente para você do que para mim? Eu disse, mas como passa diferente? O Maurício tem 15 anos, tá? Como assim passa diferente? Eu falei, passa. Você teve a sensação que no final do seu dia tudo passou muito rápido? Eu disse, sim, todos os dias tem essa sensação. Que não deu tempo, foi tudo muito assim? Eu disse, nossa, parece que está na minha mente, né? Sim, verdade. Então, você sabe por quê? Eu falei, por quê, Maurício? Porque assim, para você faz coisas iguais todos os dias e você já viveu muito. Então, essa repetição, você não está vivendo nada de novo. O seu cérebro está dando o mesmo recado. Para mim, não. Como eu tenho 15 anos e não vivi ainda, olha essa verdadeira criatura. Todas as coisas que forem novas, vão ser novas mesmo. Então, cada dia é uma experiência diferente. E o tempo da experiência é diferente, meu cérebro entende diferente. Ele presta atenção naquilo que está acontecendo naquele momento, para o tempo, como ele fala, como se parasse o tempo, e eu prestasse atenção naquele dia, naquele momento, naquela aprendizagem que eu estou tendo. Então, todos os dias eu tenho a chance de aprender. Por isso que o tempo, para mim, o dia não passa igual para você. Porque você só faz as coisas mecanicamente todos os dias. E o seu cérebro não tem tempo de aprender. Eu falei, toma essa, não, Maricela. Podia dormir sem essa, né? Minha China, adorei. Levei para minha vida, um menino de 15 anos. Outra coisa, ele tem 15 anos. Ele me ensinou. Se eu não dou essa abertura para ele, eu não dou a possibilidade de que ele exercite o lado filosófico e espiritual dele. Inteligência. Eu preciso escutar dele porque ele pode me aprender ou me ensinar. E tem uma coisa muito interessante que a gente já aprendeu no Espiritismo. Talvez aquela alma ali é um pouquinho melhor que a sua, né não? É mais experiente, aprendeu mais e veio aqui agora sobre a sua responsabilidade para que você aprenda com ela. Então, gente, escutem, por favor. Escutem de verdade.
E quando vocês forem falar com esses jovens e disserem, no meu tempo, engole a seco, como diria lá o André Luiz, lá, né, no Lísias, toma uma água naquele momento, engole essa expressão, no meu tempo, deixa ele contar do tempo dele, deixa ele se sentir acolhido por vocês, deixa ele ouvir que você está ali naquele momento presente, ouvindo, compartilhando, abraçando, permitindo que ele chore, que ele extravase, que ele nomeie sentimentos. E nesse momento, talvez você até consiga falar dessa fé que você tem, porque é o momento que você entrou no coração dele. Você vai poder até falar de Jesus, olha que beleza, quando você escutar. Você vai poder falar do que a gente faz aqui, porque ele vai escutar. Ninguém escuta alguém que não é, que nunca é escutar. Você nunca escuta ele, você quer que ele escute, gente? Ele não vai escutar. Não vai. Não vai. Eu peço a todos, a gente ouve coisas absurdas. Vocês estão escutando agora de escolas, a gente ouve há muito tempo, gente. Vocês só estão vendo pela TV, coisas que os professores vivem há muitos anos, que agora só deu mídia, mas que a gente tem sofrido, meus colegas têm sofrido absurdamente. Então, fica aí a nossa responsabilidade, dei 2 tarefas para vocês. A primeira em que tem que servir, e a segunda eu quero que cada um, nos próximos 7 dias, encontre um jovem e converse com ele. De verdade. Eu encontro vocês daqui 7 dias, 00h15, no dia 1º, tá bom? Dia 1º é feriado? Vamos deixar dia 30, a tarefa, então? Dia 30, 00h15, do lado de lá, porque ninguém dorme, todo mundo desdobra. E eu vou querer saber que conversa que vocês tiverem. E é tarefa. E se eu estou falando tarefa, o professor tem que ser ouvido, não é? Por favor, converse com um jovem de verdade. E vocês vão lembrar de mim nessa hora. Não adianta me chamar, porque o professor não está ao mesmo tempo em todos os lugares. Cada um tem o seu mentor. Chama ele para te ajudar, se você achar que você não tem competências e habilidades para. Chama o mentor e diz, você pode dar uma ajudadinha aqui para vocês conversar agora? Tá bom? Tá bom de tarefa? Chega por hoje? Tudo bem? Ficamos assim, então. Resolvidos? No aqui e agora. Que o macarrão de hoje esteja al dente. Que o frango esteja, ó. E para aqueles que não tenham, que a gente possa fazer um pouco para que eles também sintam a sua saciedade. Que assim seja.